Olá, muito boa tarde. Dom José Patrocínio Dias foi um bispo marcante na história da Diocese de Beja, que o livro Audácia Generosa de um Pastor retoma nos dias de hoje. O seu autor, o padre Luís Miguel Fernandes, está neste programa para nos falar da investigação que realizou. Será daqui a minutos, depois de destacarmos geografias no mundo que conhecem a perseguição por motivos religiosos. Ao longo dos últimos anos tem crescido em África e de forma acentuada a ameaça extremista contra os cristãos. E de todos os países isso é particularmente visível na Nigéria. É por lá que mais fiéis são assassinados, em que mais padres e religiosos foram raptados. É por lá também que vive o padre Tadeus, da Diocese de Abuja. Ele sabe bem o que é viver com medo, porque até recebeu ameaças no telemóvel, mas mesmo assim ele não desiste, não deixa de cumprir com a sua missão. In Nigeria, it's dangerous because we have banditry. It's dangerous because we have anti-Christian sentiments. Priests were kidnapped and being killed. The church was being impoverished through the process of ransom. I had text messages threatening me that wherever you go, we will certainly get you one day. Without a safe means of transportation, the priest becomes target for the bandits and religious assassins. We need a priest because without a priest, there would be no consecration, there would be no Eucharist, and without the Eucharist, there would be no church. Please keep us in your prayers and consider further support as we hope to reach our community safely through your support. Thank you very much. Da Nigéria, além do perigo sempre constante dos ataques terroristas, há uma criminalidade cada vez mais frequente, em que grupos armados raptam pessoas para lhes extorquir dinheiro em troca das suas vidas. E a Igreja passou a ser um dos alvos destes criminosos. O medo é geral. O padre Tadeus, que acabámos de ver, já recebeu ameaças. Ele sabe que o querem raptar, mas mesmo assim não desiste. A sua coragem é extraordinária, é mesmo comovente. Ele não fugiu, não se escondeu, não pediu sequer para ser transferido. Ficou junto do seu povo, junto dos seus, para lhes levar todos os dias o tesouro da fé. Nesta quaresma vamos apoiar estes cristãos perseguidos porque eles são a elite da Igreja. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma Igreja que precisa da nossa ajuda. Mil pessoas viviam em 2024 em situação de privação material e social severa. São números de um relatório sobre a pobreza da Cáritas portuguesa.
A Semana Caritas em Portugal confrontou-se com os mais recentes números sobre a pobreza. Em 2024, 500 mil pessoas viviam em situação de privação material e social severa. 226 mil não tinham capacidade financeira para uma alimentação adequada. São pessoas por detrás dos números que exigem uma mudança de paradigma na resolução da pobreza. A palavra investimento aqui é mesmo muito importante, porque um trabalho que ainda está por fazer em Portugal, e que é um desafio também aqui para a Caritas, é perceber o verdadeiro custo da pobreza para a vida em sociedade. Eu há pouco reportei a questão da transmissão intergeracional, mas há muitas dimensões, até coisas como esperança de vida, participação no mercado de trabalho, integração com os outros, confiança nas instituições. Há uma série de dimensões em que a privação e a pobreza, nomeadamente quando somos crianças, tem influência em todo o ciclo de vida. Quebrar o ciclo de pobreza é verdadeiramente um dos melhores investimentos que podemos fazer para a vida em sociedade como um todo. O esforço da Rede Caritas, com diversas respostas, procura que no quadro nacional de retrocesso a singularidade de cada pessoa seja caminho de solução. Não é a Caritas, somos nós todos. A Caritas pode ser uma ferramenta que utiliza e conversa, faz conversar os problemas com as soluções. Naturalmente, centrando a solução na própria pessoa, em cada uma. É muito importante que existam soluções, recursos, estratégias, etc., mas tem que haver abertura suficiente para se perceber que nós não somos todos iguais. Nós não construímos a nossa vida da mesma maneira. Portanto, tem que haver formas de poder utilizar os recursos à medida da vida das pessoas. As estatísticas apontam para uma quase duplicação das pessoas em situação de sem-abrigo entre 2019 e 2023, uma taxa de pobreza crescente entre os trabalhadores que se distancia dos números propostos pela Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. O relatório da Caritas pede urgentemente um novo impulso na luta contra a pobreza e a exclusão em Portugal. O problema não está nos políticos. O problema está na sociedade que não exige essa resposta ao poder político. Portanto, aqui cabe-nos também a nós, Caritas, o papel da denúncia, não só o papel do acompanhamento, o papel do testemunho, mas o papel também da denúncia e de fazer as pressões necessárias para que estas questões sejam elevadas a um espaço primordial no debate e na ação. A secretária-geral da Caritas Europa acompanhou a apresentação do estudo, bem como a caracterização da rede Caritas no nosso país, numa altura de instabilidade nacional e internacional e com cortes da maior agência humanitária mundial. Maria Nidman fala no impacto que estes cortes têm na vida concreta dos mais frágeis. It's impacting tremendously, and it's impacting the Caritas organizations, but most importantly, the people experiencing poverty, marginalization, exclusion, the people who are in zones of conflict and emergencies. They are the ones that are having the hardest time right now, and the hardest hit. Now, for the Caritas organizations, it means cuts in programs for many, it can mean cuts in staff. But what we are trying to do is really to ensure that we are working on getting exemptions to the freeze. Com a tensão política e social a aumentar, as necessidades vão também ser prementes. A Caritas aposta num trabalho de advocacy e pede às instituições europeias que se aproximem e mostrem que estão a liderar e a defender a solidariedade. The funding cannot be taken from humanitarian response or from social services, or that's not the money that should be touched. So on the contrary, there's a need to ensure that those basics are there, that the people can have their needs really met and live in dignity. We cannot. No policymaker should think of investing in defense to the detriment of investing
in those very fundamental services and support. Presente em 46 países na Europa, a Caritas presta apoio em território nacional a cerca de 120 mil pessoas através das respostas diocesanas e dos grupos paroquiais. Em Lisboa, o Jubileu da Caridade levou a cruz a percorrer as ruas da Amadora, um gesto público no encerramento da Semana Nacional da Caritas. A concentração foi junto à Igreja da Amadora e, pela cor dos lenços, dava para perceber a marca Caritas que, no Patriarcado de Lisboa, assume uma fatia importante na ação socio-caritativa. Era a reta final de um período que, na Diocese de Lisboa, quis ir ao encontro da fragilidade. O que nós quisemos foi levar a cruz aos contextos e às realidades que não se poderiam deslocar aos templos sagrados ou às portas santas. E então fizemos aquilo que o apelo do Papa Francisco foi levar o jubileu a todas as realidades da nossa pastoral. Começámos nos presos, nos reclusos, onde a cruz esteve no estabelecimento prisional de Lisboa, das Caldas da Rainha, e também no estabelecimento prisional de Tires, com senhoras, onde a cruz esteve lá durante uma semana, em que temos testemunhos muito interessantes daquilo que foi a participação das reclusas na visita da cruz do Jubileu da Caridade. Depois estivemos também na realidade dos jovens em risco, num centro de apoio a jovens sem família, esteve na realidade da deficiência também, em alguns centros de apoio a deficientes, esteve com os migrantes, esteve com os idosos, esteve com as nossas 7 realidades com a deficiência. Um itinerário da cruz pelas periferias existenciais com alguns objetivos bem concretos. Era rezar por cada realidade. Portanto, foi feito um guião especial para cada uma das realidades e procuramos, junto das comunidades onde estava a cruz, rezarmos pela comunidade e pela realidade em si. Depois, também um objetivo que era a partilha. Portanto, fazer recolha também de bens para cada realidade onde estava a cruz. Esta foi uma caminhada a coincidir com o final da Semana Nacional da Caritas. Esta caminhada, esta peregrinação, enfim, jubilar, enfim, é a forma de ligarmos todas as atividades que desenvolvemos ao longo desta semana com esta expressão do jubileu em termos de caminharmos para a Igreja jubilar aqui da nossa zona, aqui Vigararia da Amadora. Para o responsável da Caritas Diocesana de Lisboa, a cruz jubilar, que visitou diversas realidades, é a identidade da Igreja e dos que agem em nome do Evangelho. Este é o sinal de que aquilo que fazemos é em nome de Cristo. A caridade, de facto, é a expressão da nossa vida cristã, de nós levarmos o amor de Deus uns aos outros, mas também é evidente que a cruz lembra-nos, de facto, esse aspecto fundamental, a fé. Foram iniciativas que quiseram passar uma mensagem para o exterior. Para o Patriarca de Lisboa, a caridade, ao mesmo tempo que brota de uma espiritualidade, resulta também de uma atitude de fundo que deve ser cultivada ao longo do ano. Em primeiro lugar, o Cristo crucificado, a cruz, que para nós é lugar de salvação, mas é sobretudo fonte de esperança. E por isso a cruz do Jubileu visitou periferias inúmeras, nomeadamente aquelas que são caracterizadas por experiências existenciais de alguma exigência, formas de vida de algum modo ou de qualquer maneira também que estão nos limites, seja em termos de saúde, seja em termos de vida social e etc. Peregrinos de Esperança é o tema deste jubileu que, para o Patriarca de Lisboa, deve projetar o crente em direção ao próximo. O jubileu tem, como sabe, como especificação Peregrinos da Esperança. É uma caminhada peregrinação, porque aquilo que se quis verdadeiramente interiorizar para exteriorizar foi que a vida cristã é uma caminhada, é uma peregrinação, onde nós, ao encontro de Deus, encontramos-nos com os irmãos. E encontrando a Deus, somos enviados aos irmãos. A iniciativa terminou na Igreja de Queluz com uma reflexão de Dom Rui Valério sobre a caridade.
Acompanhe estes e outros temas em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Luís Miguel Fernandes a propósito do livro Audácia Generosa de um Pastor, Dom José Patrocínio Dias, Bispo Restaurador da Diocese de Beja. Padre Luís Fernandes, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Pedi-lhe antes de mais que nos dissesse de que forma é que chegou a este livro, que agora é publicado. Que processo foi este de investigação? Muito bem, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite que me fizeram. Pois, de facto, é a minha tese de mestrado, integrado em Teologia, que já foi a tese que já foi defendida há alguns anos na Universidade Católica e que teve uma primeira publicação em 2016 pelas edições Tenacitas e agora, então, porque vários investigadores disseram que era uma pena estar completamente esgotado, então, e também por uma necessidade até da própria história da Diocese, então com a editora Lucerna foi possível então esta segunda edição que trata com mais desenvolvimento ainda de que a primeira. Há mais acrescentos, não só bibliográficos, mas também inclusivamente de excertos quase de enfim, caráter íntimo, não é? Do Sr. Dom José de Patrocínio Dias, excertos do seu diário íntimo, particularmente o Retiro para a sua Sagração Episcopal, que é verdadeiramente um texto marcante. Antes de falarmos do trabalho que ele desenvolveu na Diocese de Beja, marcante a todos os níveis, recordemos a sua biografia, sobretudo essa presença na Primeira Guerra Mundial. Foi desde aí, de facto, que se destacou? Sim. Toda a vida dele, e o livro faz um pouco essa memória, como que nós podemos ver a mão da providência, não é? Que o vai construindo, que o vai moldando para chegar até nós como o Bispo Restaurador, não é? Num contexto específico em que viveu, não é? Portanto, os finais do século XIX, inícios do século XX, grandes mutações na história e até na vida da própria Igreja em Portugal, naturalmente com as diferenças e as mudanças do regime político, que depois levaram a uma entrega generosa da parte dele, o seu oferecimento, não é? Como capelão militar, numa altura em que os soldados portugueses estavam sem qualquer assistência religiosa, portanto, no contexto da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra. E ele, de facto, então faz um oferecimento de si próprio, estava no 10º ano do seu sacerdócio, portanto, em 1917, ele foi ordenado em 1907, e em 1917, então, dada essa situação de ver que muitos dos nossos soldados portugueses estavam abandonados, inclusivamente parecia até abandonados pela própria Igreja, que não tinha uma resposta para lhes dar, então ele oferece-se como capelão militar e avança. E esteve na Batalha de Lali. De Lali, mesmo na frente da batalha. Isso depois de ter estudado Teologia na Universidade de Coimbra, entre 1902 e 1907, distinguindo-se também aí como investigador da ciência e da fé. Exatamente, e como leigo, não é? Que é verdadeiramente extraordinário, porque ele, embora tenha uma formação que lhe é dada pelos jesuítas no Colégio de São Fiel, no Louriçal do Campo, aquilo que seria mais lógico seria ele entrar para o seminário, mas os padres jesuítas, e particularmente o diretor espiritual, convidam-no a fazer uma experiência no mundo, podemos dizer assim, portanto, no ambiente académico da Universidade de Coimbra, concretamente na Faculdade de Teologia, que também estava a passar por um período de dificuldades, e, portanto, ele soube também gerir tudo isso de modo a sair construindo, digamos assim, aquelas pontes necessárias, não só nas relações com Deus, mas também nas relações com o homem. Sim. Natural da Covilhã, onde nasceu em 1884, foi ordenado padre em 1907 e bispo em 1921, sempre na cidade da Guarda, não é? Exatamente. Com 38 anos, tomou posse da Diocese de Beja. De facto, o que é que faz deste homem, deste bispo, uma figura marcante para o território até aos dias de hoje? Num terreno onde não há nada, parece que é mais fácil construir, mas não é bem assim. Ele, de facto, teve bastantes dificuldades, não é? Porque o terreno é árido e um terreno para ser, usando a imagem agrícola, não é? Para ser producente, não é? Para produzir alguma coisa tem que ser lavrado, não é? E ele teve todo esse trabalho, não é? Particularmente com a sua entrega generosa, daí o título desta segunda edição seja A Audácia Generosa de um Pastor, ou seja, foi preciso uma grande coragem para ser verdadeiramente um homem que se deu inteiramente, não é? Só para nós termos um pouco a noção, na altura os bispos não resignavam, não é? Portanto, foi cerca de meio século à frente de uma diocese, não é? Ele foi nomeado com 36, entrou com 38, vencidas algumas circunstâncias iniciais, e a partir daí foi edificar do nada, não é?
e através de, primeiro pela caridade, depois pela uma presença muito ativa junto das populações, junto das paróquias, presença essa que se manifestou num grande acompanhamento aos párocos, não é? Não só da parte dele, mas também da congregação que ele fundou, as Oblatas do Divino Coração, com esta realidade específica também de apoio às missões, à pastoral e aos próprios sacerdotes, de maneira a restaurar a fé naquela região. Foi um empreendedor, um construtor também, nomeadamente o seminário, que continua a ser de referência, mas também um grande promotor das missões populares. Foram marcantes para, lá está, não para o edificado, mas para que a militância dos católicos fosse mais expressiva. Sim. Portanto, há que definir, não é, que há toda uma realidade exterior da obra do Sr. Dom José, mas que reflete uma construção interior, não é? Portanto, são precisas estruturas. A diocese foi restaurada a 10 de julho de 1770 e nunca teve as estruturas próprias, como até a própria catedral, que foi o Sr. Dom José, que tivemos que esperar até o Sr. Dom José para ter uma própria catedral, e todas as outras estruturas, mesmo o próprio seminário e até a formação eclesiástica da diocese. Portanto, foi um homem que, ao construir as realidades exteriores, tudo isso era para promover realmente o crescimento espiritual da diocese e, claro, não só com o seminário, que é uma das suas obras mais visíveis, ou a catedral, como eu mencionava, mas também toda a assistência socio-caritativa da diocese, num Alentejo que estava completamente abandonado e carecido de auxílios para as populações, pois ele criou, por exemplo, a Sopa dos Pobres, uma grande instituição que reuniu em todas as paróquias para ajudar os mais desfavorecidos e depois assumiu, digamos, o maior relevo com a construção de um bairro completo na cidade de Beja, o bairro da Conceição, que ainda hoje lá está, para famílias pobres e carenciadas. Até que ponto o Padre Luís Miguel é uma figura que inspira a presença e a pastoral de hoje na Diocese de Beja? Importa conhecê-lo precisamente por isso, porque há uma audácia que é preciso ter e uma generosidade também que é preciso ter para verdadeiramente não só estar perto das pessoas, conhecer as suas necessidades, mas ao mesmo tempo, como ele fazia, dar-lhes pão, mas também dar-lhe a palavra, não é? E sabemos sempre que a palavra de Jesus tem este poder e este efeito transformador, e prova está na obra que o Sr. Dom José nos deixou, não é? Quando o coração se abre ao Evangelho, acaba por contagiar todos aqueles que o rodeiam, e por isso mesmo deixou marcas evidentes que perduram na história, não é? Do seu amor a Cristo e do seu amor à Igreja e também à Diocese de Beja, naturalmente. Marcas que agora é possível conhecer melhor através deste livro do Padre Luís Miguel Fernandes, sobre Dom José Patrocínio Dias, e que agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a partilhar connosco. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco. Por hoje o programa Eclésia fica por aqui. Acompanhe-nos no portal informativo agência.eclésia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.